Uma jovem freira supostamente possuída por demônios foi amordaçada, amarrada a uma cruz e submetida a um ritual de exorcismo. Mas o que era para ser sua salvação tornou-se um crime. Tá curioso para saber todos os detalhes desse caso bizarro? Então fica aqui comigo que após a vinheta eu te conto tudo. Antes da gente ir direto para o caso, eu preciso dizer que eu não sei falar romeno, então me perdoem a minha pronúncia, que eu tenho certeza que eu vou pronunciar os nomes errados. E para facilitar, eu vou chamar a freira pelo segundo nome, que é Irina, tá bom? Já adianto que esse caso é muito polêmico e controverso, então tem que prestar atenção em cada detalhe para não ficar perdido. Então, sem mais enrolação, vamos embora para o caso. Maritka Irina Kornic nasceu no ano de 1982 em Ibaneste, um pequeno vilarejo localizado no distrito de Vaslui, na Romênia, que possuía menos de 2.000 habitantes. Irina morava com seus pais e com seu irmão mais novo, chamado Vasily, em um casebre muito pobre. O pouco que se sabe sobre os pais da Irina é que o pai dela tirou a própria vida se enforcando quando ela tinha apenas 2 anos de idade na frente da menina, após ele ter sido condenado a 4 anos de prisão por ter roubado uma galinha. E, para não ter que cumprir essa sentença, ele preferiu tirar a própria vida. Já a mãe era viciada em álcool e, após a morte do marido, decidiu abandonar as crianças. Agora que os irmãos estavam sozinhos no mundo, eles foram enviados para um orfanato chamado Lar de Crianças de Barlard. Só que, infelizmente, as coisas estavam longe de melhorar para esses irmãos. Nesse orfanato, as crianças eram submetidas a maus tratos físicos, além de serem deixadas com fome. Algum tempo depois, o Vasily, que era o irmão mais novo da Irina, conseguiu ser adotado por uma família, então ela acabou ficando sozinha no orfanato. Mas Irina acabou fazendo amizade com uma menina chamada Parativa Ângela, então elas se tornaram melhores amigas e cresceram juntas no orfanato. Quando completou 19 anos, Irina conseguiu sair do orfanato após ser aprovada em um teste para trabalhar como au pair na Alemanha. Para quem não sabe, au pair é um tipo de intercâmbio, onde a pessoa vai para outro país trabalhar na casa de uma família como empregada doméstica e ou babá em troca de alimentação e moradia. A Irina se saiu super bem nesse emprego, ela se adaptou super bem à família, começou a fazer amizade com outras pessoas e até mesmo começou a juntar dinheiro para comprar uma casa própria. E ela conseguiu juntar cerca de 4.000 euros. Algumas fontes mencionam que a Irina queria continuar morando na Alemanha e comprar uma casa própria por lá mesmo. Já outras dizem que ela queria voltar para a Romênia e comprar uma casa para ficar próxima do irmão. Em 2005, aos 23 anos, Irina viaja para a Romênia para visitar o irmão e aproveita para rever sua melhor amiga Ângela. Irina descobre que a sua melhor amiga havia feito votos para se tornar freira no monastério de Santa Trindade, em Tanaco, localizado ao nordeste da Romênia. E para vocês terem noção, esse monastério ficava num lugar totalmente remoto, no alto de uma colina, não tinha eletricidade nem água encanada. E esse monastério era comandado pelo padre Daniel Corodiano, de apenas 29 anos. Falando um pouquinho sobre esse monastério, ele foi fundado em meados dos anos 90, não sendo possível encontrar a data exata. Após a queda do regime comunista causada pela Revolução Romena em 1989, a Igreja Ortodoxa deixou de ser perseguida e, com isso, vários monastérios e igrejas passaram a ser construídos. De acordo com The New York Times, o padre Daniel Corodiano estudava teologia na Universidade de Iași, na Romênia. Enquanto estudava, ele foi convidado por um empresário local para ajudar na construção do monastério de Santa Trindade em Tanaco. Ele também foi convidado pelo bispo da Igreja Ortodoxa para ser o responsável por esse monastério, desde que ele continuasse com os estudos, visto que ele ainda não havia se formado. E essa decisão errônea de colocar um homem sem qualquer tipo de qualificação como responsável por um monastério causou muita dor de cabeça para a Igreja Ortodoxa, já que Daniel Corodiano batia de frente com os outros bispos e não seguia as doutrinas da Igreja Ortodoxa. Não demorou muito para que os monges desse monastério fossem embora para outro lugar para estudar para se tornarem padres. Então o padre Daniel começou a acolher freiras. E não é dito nas fontes se ele teve uma autorização da Igreja Ortodoxa para substituir os monges pelas freiras ou se ele fez isso por conta própria. Bom, quando as freiras começaram a se juntar ao monastério, depois de todos os monges terem ido embora, o padre Daniel Corodiano se tornou uma espécie de ditador. Ele começou a deixar seu cabelo e barba crescerem, colocou placas em volta do mosteiro dizendo que homens não eram permitidos depois das 16 horas e que mulheres eram proibidas de entrar usando calças ou com a cabeça descoberta.
Depois ele colocou uma outra placa dizendo que somente os seguidores da Igreja Ortodoxa podiam entrar. O padre Daniel começou a ficar bem conhecido em Tanaco, todas as pessoas ali da região passaram a ser devotas a ele. Além de fazer várias missas por várias vezes ao dia, ele também fazia rituais de exorcismo por conta própria e sem qualquer tipo de preparação. Funcionava mais ou menos assim. Como eu disse, esse monastério ficava em uma das regiões mais pobres do país. Então, quando os aldeões, o pessoal ali daquela região ficava doente, eles recorriam à igreja para conseguir cura. E quando chegavam lá na igreja, no monastério, e se deparavam com Daniel Corodiano, ele dizia que era necessário fazer um exorcismo para que a pessoa fosse curada. A gente também tem que pensar que naquela época, naquele local, eles não tinham acesso à informação. Era um lugar muito pobre. Bom, agora voltando para Irina, não se sabe como e por que a Irina decidiu que também faria os votos para se tornar freira naquele monastério, assim como sua melhor amiga. Então, no dia 5 de abril de 2005, ela vai morar no convento, mas logo as coisas começam a ficar complicadas. Bom, o que eu vou contar para vocês agora é baseado somente no que o padre Daniel Corodiano falou e no que as outras freiras também disseram. Segundo eles, a Irina passou a agir de forma estranha. Ela ria durante as missas, começou a falar coisas obscenas para as outras freiras, além de ter repentinos ataques de fúria, onde se machucava e atacava as outras freiras. Ela também dizia que uma voz na cabeça dela ficava chamando de pecadora e que ela tinha certeza que era o próprio diabo falando com ela. E eu achei essas informações muito sem sentido, porque a Irina só tinha voltado para a Romênia para poder visitar o seu irmão e a sua melhor amiga, então não fazia sentido ela largar todos os planos que ela tinha de comprar uma casa própria para se tornar uma freira. E como eu disse também, tudo o que se sabe, todos esses relatos são baseados no que as freiras e no que esse padre Daniel contou. Então não dá para acreditar 100% na versão deles. Bom, pelo menos eu não acredito. Foi então que no dia 9 de abril de 2005, com apenas 4 dias que a Irina estava morando no convento, ela teve um surto psicótico onde ela precisou ser contida pelas freiras e pelo padre Corodiano. Eles então a amarraram e a levaram para um hospital mais próximo. De acordo com os médicos, Irina sofria de agitação psicomotora e delírios de perseguição, com suspeita de psicose grave. Irina foi diagnosticada com esquizofrenia, passou a fazer terapia e foi medicada com antipsicótico. Após 2 semanas internada, Irina recebeu alta no dia 24 de abril de 2005 e retornou para o monastério. Só que quando ela chegou lá, o padre Daniel disse que remédios não iriam curá-la, então ele não permitiu que Irina tomasse a medicação. E claro, sem medicação, os surtos psicóticos voltaram. Para tentar controlar Irina durante as missas, o padre Daniel mandou que as freiras a amordaçassem. Assim, ela não conseguiria falar coisas obscenas durante as missas e não atrapalharia. Com os surtos piorando no decorrer dos dias, as freiras então decidem amarrar os pés e mãos de Irina e trancá-la dentro do quarto. Até que em 9 de junho de 2005, cerca de 2 meses após ter saído do hospital, Irina tem mais uma crise e o padre Daniel e as freiras decidem que vão fazer um ritual de exorcismo em Irina. Segundo o próprio padre, o demônio não se cura com comprimidos. De acordo com o padre e com as freiras, a Irina se debatia, rosnava e xingava. Então as freiras amarram os pés e as mãos de Irina com uma corda. Eles também a acorrentaram a uma cruz de madeira e também colocaram uma toalha na boca dela, amordaçaram ela com uma toalha para que ela não pudesse falar nada. Durante 5 dias, Irina foi submetida a intensos rituais de exorcismos e passou todo esse tempo, todos esses 5 dias, amordaçada e amarrada, sem comer e beber absolutamente nada. Então, no dia 15 de junho de 2005, Irina apresentou sinais de recuperação de acordo com o padre e com as freiras. Eles então a desamarraram e tentaram dar algo para ela comer. Só que como ela estava extremamente fraca e debilitada, ela acabou desmaiando. Uma das freiras percebeu que Irina não estava respirando direito e decidiu chamar uma ambulância. O resgate chegou ali por volta do meio-dia e no caminho para o hospital, uma das freiras decidiu acompanhar a Irina. E essa freira contou que durante o trajeto até o hospital, o paramédico disse que a Irina estava viva, mas infelizmente Irina perdeu a vida antes de chegar ao hospital. E assim que chegaram no hospital e os médicos, viram o estado do corpo de Irina, as marcas nas mãos e nos pés, enfim, todos aqueles hematomas pelo corpo dela, eles decidiram chamar imediatamente a polícia. A autópsia revelou que a causa da morte foi insuficiência aguda cardiorrespiratória e asfixia mecânica, além de possuir diversos hematomas pelo corpo.
Ou seja, muito provavelmente ela foi submetida a agressões físicas durante os rituais de exorcismo. O funeral de Irina aconteceu no dia 20 de junho de 2005 em sua cidade natal. E sim, o padre e as freiras que participaram do exorcismo também participaram do funeral dela. Após a morte de Irina, pessoas que eram próximas a ela disseram que ela nunca apresentou nenhum sinal de esquizofrenia, que era uma jovem totalmente normal. Eu vou passar uma informação aqui que eu não consegui verificar se realmente é verdade, mas vale muito a pena contar para vocês porque me deixou com a pulga atrás da orelha. Uma fonte disse que quando a Irina estava internada no hospital lá em abril, quando teve aquele surto psicótico, ela havia dito durante uma terapia que não queria ficar no monastério, que ela queria voltar para a Alemanha assim que tivesse alta do hospital. Só que enquanto ela estava internada, 4 freiras foram até o hospital e pediram para que ela recebesse alta e que o monastério seria responsável pelos cuidados dela. Você lembra que eu falei que ela tinha juntado cerca de 4.000 euros para comprar uma casa? Então, algumas fontes dizem que essas freiras pegaram o dinheiro para comprar os medicamentos do tratamento para Irina. Tá, mas se eles não acreditavam na medicina, não acreditavam que ela estava doente, que ela não precisava tomar remédios. Inclusive, o próprio padre Daniel tinha dito que o demônio não se cura com comprimidos. O que eles fizeram com o dinheiro dela? Cadê o dinheiro dela? Um tanto quanto curioso, você não concorda? E um outro fato curioso é sobre o irmão da Irina, o Vasily. Lembra que durante as missas a Irina ficava xingando, então eles tiveram até que amordaçar ela para ela não ficar atrapalhando a missa? Então, o irmão dela chegou a dar um depoimento dizendo que ele mesmo viu o diabo entrando no corpo da Irina durante a missa. E quem autorizou o padre Daniel a fazer o exorcismo na Irina foi o próprio irmão dela. Bom, no dia 22 de junho de 2005, o padre Daniel e as 4 freiras envolvidas na morte de Irina foram presos. Mas no mês seguinte, em julho, a justiça decidiu mantê-los em liberdade. E esse caso chocou a Romênia e todos os jornais do país estamparam em sua primeira página, Romênia na Idade Média. Em 23 de junho de 2005, a Igreja Ortodoxa Romena decidiu excomungar o padre Daniel e as 4 freiras envolvidas na morte de Irina. A igreja também decidiu fechar o monastério. E essa decisão causou muita revolta na população local, que acreditava fielmente no padre e nas freiras, de que eles eram inocentes, de que realmente a Irina estava possuída e que eles estavam somente tentando ajudá-la. Após o caso se tornar um escândalo internacional, a Igreja Ortodoxa prometeu reformas, incluindo testes psicológicos para aqueles que buscassem entrar em mosteiros. Em 19 de fevereiro de 2007, ocorreu o julgamento do padre Daniel e das 4 freiras. Durante o julgamento, o padre disse: "Nós a amarramos porque ela continuava se batendo e se machucando, e eventualmente a encontraríamos morta em seu quarto. Admito que a amarrei, coloquei uma toalha em sua boca e a deixei assim por 5 dias. Admito que eu costumava cobrir a boca dela com fita adesiva enquanto ela participava da missa diária, mas apenas porque não queria que ela perturbasse o culto." O padre Daniel foi condenado a 14 anos de prisão. A abadesa Nicoleta Arcaliano foi condenada a 8 anos de prisão, e as outras 3 freiras chamadas Adina Sepraga, Helena Hotel e Simona Bardanas receberam penas de 5 anos de prisão. E todo aquele pessoal que apoiava o padre estavam presentes no julgamento e ficaram super revoltados com o veredito. Eu não consegui encontrar exatamente quando, mas pouco tempo depois do julgamento, a Justiça da Romênia decidiu reabrir o caso e exumar o corpo da Irina. Novos exames foram feitos e foi descoberto que, na verdade, Irina faleceu por conta de uma overdose de injeções de adrenalina que foram injetados pelos paramédicos da ambulância. Então, em setembro de 2007, a justiça reduziu a pena do padre Daniel de 14 para 7 anos de prisão e da freira Nicoleta Arcaliano de 8 para 6 anos. Mesmo após o caso, tanto o padre como as freiras alegavam inocência, dizendo que eles só estavam tentando ajudar a Irina e que de fato ela estava possuída. Eles também chegaram a dizer que a morte dela foi a vontade de Deus. Em uma entrevista, o padre Daniel prometeu que construiria um monastério em homenagem a Irina assim que ele saísse da prisão. Ele ganhou a liberdade condicional em 2011 e foi para a comuna de Zapodene, mas a população local o expulsou de lá. Desde então, ele vive recluso em uma cabana no meio da floresta em Vajui. Quanto às freiras, não há nenhuma informação sobre onde elas vivem e o que estão fazendo atualmente. E claro que essa história horrível serviu de base para alguns filmes. Essa história inspirou o roteiro do filme Beyond the Hills do ano de 2012.
No Brasil, o filme foi nomeado de Além das Montanhas. O filme do diretor Christian Mondil ganhou os prêmios de Cannes e Palma de Ouro. Tem também o filme de terror do ano de 2017 chamado Exorcismos e Demônios, que foi inspirado nesse caso. O filme conta a história de um padre que foi preso após a morte de uma moça durante um ritual de exorcismo. E uma repórter decide investigar para saber se de fato a moça estava possuída ou se foi um crime. Bom, gente, esse caso é muito complexo. Me lembra muito o caso da Annelise Mitchell, que também foi morta durante um ritual de exorcismo. Só que para mim, minha opinião, ok? Ela não tinha nem esquizofrenia e nem estava possuída. Eu acho que ela entrou no monastério por vontade própria ou por influência da amiga, para ficar perto dela e do próprio irmão, mas ela viu que as coisas ali eram diferentes do que ela achava ser e quis sair de lá. Eu também chego a pensar que ela até mesmo foi mantida em cárcere privado nesse monastério, porque ela foi lá para visitar uma amiga e, de repente, segundo o padre, ela tomou a decisão de se tornar freira. Eu achei isso muito estranho, então eu acredito também na hipótese que eles tenham a mantido em cárcere privado. E claro que se você está sendo obrigado a viver em um local contra a sua vontade, é óbvio que você pode surtar. Acho também que o pessoal do hospital também foi conivente com o retorno dela para o monastério, já que ela havia dito que não queria voltar para o monastério, queria voltar para a Alemanha. Então, sim, o pessoal do hospital tem uma certa parcela de culpa. Acho também super estranho esse irmão dela e essa melhor amiga dela. Cara, em todas as fontes que eu pesquisei, em nenhuma fonte, eu pesquisei em fontes lá da própria Romênia, gente, não há nenhuma informação sobre ela, sobre o comportamento dessa amiga dela, sobre o que essa amiga chegou a fazer enquanto a amiga estava lá naquele monastério. Durante as pesquisas para fazer esse vídeo, eu vi um comentário no canal dessa moça aqui que me chamou muita atenção. Eu vou ler esse print para vocês. Cresci com a Irina no mesmo orfanato. Também éramos colegas no ensino fundamental e não me lembro dela ter tido crise esquizofrênica. Não acho que ela fosse esquizofrênica em hipótese alguma, nem possuída pelo demônio. Ela era uma pessoa muito boa, de caráter positivo, era cômica e sempre ria. E se ela estava possuída pelo demônio, na minha opinião, o demônio era o padre, que queria o dinheiro que ela ganhou na Alemanha a qualquer preço. Comenta aí pra mim o que você acha desse caso, que é bizarro. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até a próxima.